Eu possuo dois argumentos contra acreditar em milagres. Vou apresentar esses dois argumentos já no início e vou defendê-los melhor depois de apresentá-los. Mas antes vou explicar o que é evidência anedótica. Evidência anedótica é simplesmente um conto, uma história que é falada, é uma evidência informal, ou seja, uma evidência não confiável. Esse termo é usado para diferenciar das evidências científicas, que são evidências formais. Usar as evidências anedóticas como evidências formais é uma falácia, chamada de falácia anedótica. As evidências anedóticas não são nem um pouco confiáveis, como mostra a psicologia, por vários motivos. Portanto, não se deve tentar provar nada a partir delas. Exemplos de evidências anedóticas. Eu vi a Virgem Maria na minha frente enquanto estava orando. Eu e mais 3 pessoas vimos um disco voador no mês passado. Eu fui curado do câncer porque o pastor me tocou, etc. É como Carl Sagan já disse, alegações extraordinárias exigem evidências extraordinárias. Os milagres e as experiências sobrenaturais necessitam de provas muito mais robustas que as coisas que nós vemos no dia a dia, ou que já possuem evidências científicas. Primeiro, temos as várias religiões que incentivam alucinações, falsas memórias e vários outros erros da mente. O que se esperaria caso o mundo sobrenatural existisse e interferisse na realidade, e caso não existisse e por lógica não interferisse na realidade? Caso ele não existisse, o que se esperaria é que as evidências a favor das religiões ficassem somente no âmbito das evidências anedóticas, onde esses erros na mente humana podem facilmente difundir relatos de experiências sobrenaturais, respostas a orações e outras coisas. Caso existisse, o que se esperaria é que as evidências a favor de uma ou mais de uma religião, desde que não sejam incompatíveis, não se limitassem às evidências anedóticas, mas se estendessem também às evidências científicas. E o que vemos na realidade é justamente o que se esperaria caso o mundo sobrenatural não existisse e, portanto, não interferisse na realidade. A ciência descobriu o funcionamento sobre quase tudo o que vemos e sobre diversas coisas que não vemos. E não me é apresentado nenhum argumento lógico e com provas do porquê do sobrenatural, se ele existir, ser tão tímido, tão acanhado, que só se revela em evidências não confiáveis. Segundo, os milagres são violações das leis da natureza e de conhecimentos consolidados pela ciência. Esses conhecimentos foram estabelecidos através de muitas experiências científicas, produzindo um conhecimento bem estabelecido e confiável. Isso não significa que o conhecimento científico é infalível, só significa que é o tipo de evidência mais forte disponível. Os milagres são evidências anedóticas, que são evidências não confiáveis. E todas as vezes que supostos poderes sobrenaturais foram submetidos à análise da ciência, eles não mostraram nada de sobrenatural. Além disso, existem muitos modos diferentes de errar na análise da realidade. A psicologia mostra isso claramente. Então, o que é mais provável? Que o milagre seja verdadeiro ou que ocorreu algum erro de julgamento ou da análise da realidade com a pessoa ou com as pessoas que o estão contando? O erro é mais provável. Temos evidências apontando os inúmeros erros que podem acontecer na mente e temos evidências confiáveis do que acontece na realidade. Claro que isso é mais provável que evidências anedóticas, ou seja, evidências não confiáveis. Nenhum desses meus dois argumentos provam que o mundo sobrenatural não existe e que os relatos de milagres não correspondem realmente à realidade. Afinal, a ausência de evidência não é evidência de ausência. Se eu dissesse que a falta de provas confiáveis do mundo sobrenatural prova que ele não existe, eu estaria cometendo a falácia argumento ad ignorantia, ou do apelo à ignorância. Os meus dois argumentos só mostram no que uma pessoa racional deveria acreditar. Meus dois argumentos são argumentos que mostram o que é mais provável. Uma oposição normalmente feita ao meu primeiro argumento, o do que se esperaria caso o mundo sobrenatural existisse e interferisse na realidade, é a de que Deus quer que as pessoas acreditem nele por fé, acreditar sem evidência. Portanto, Deus não vai se submeter ao crivo da ciência, nem aparecer a toda a humanidade, nem deixar seus anjos aparecerem para toda a humanidade, etc. Por isso, todas essas evidências de milagres, experiências sobrenaturais ou poderes sobrenaturais são de evidências anedóticas, ou seja, evidências não confiáveis. Mas perceba que essa é uma desculpa tendenciosa e sem provas. É tendenciosa porque de todas as interpretações possíveis para a realidade, eles escolhem convenientemente a interpretação favorável às crenças pessoais deles. E é sem provas por motivos óbvios. Onde estão as provas de que Deus quer que as pessoas acreditem nele por fé? Na Bíblia? Mais uma desculpa tendenciosa.
sem provas não deixa de ser tendenciosa e sem provas porque está escrita em um livro chamado Bíblia. Por que eu deveria considerar a Bíblia uma prova e não como qualquer outro livro escrito há milhares de anos? Nenhuma resposta lógica e com provas é apresentada. Porque um ser onipotente, onisciente, bondoso e amoroso iria querer que os seus seguidores fossem pessoas ingênuas e irracionais, que acreditam em coisas improváveis só porque está escrito em um livro ou porque alguém contou, e que acusam outros religiosos de coisas que eles mesmos fazem na religião deles? Além de ser um cenário improvável, nenhuma prova é apresentada. E, como não cumpriu o ônus da prova, essas desculpas tendenciosas provavelmente não são verdade, ou seja, provavelmente não refletem o que ocorre na realidade. E meu argumento, do que se esperaria, continua de pé. É até engraçado o raciocínio circular que é usado para fundamentar a Bíblia como uma prova. Por que a Bíblia é confiável? Por que a palavra de Deus? Como você sabe que a Bíblia é a palavra de Deus? Porque está escrito na Bíblia. Antigamente, os povos explicavam os fenômenos naturais com base em deuses, demônios, fadas, doentes e outros seres. E, com a investigação criteriosa da ciência, grande parte do que acontece na natureza foi desmistificado. Nenhum desses seres mitológicos foi descoberto ao longo dessa investigação científica, o que indica o que é mais provável para o que não sabemos. É provável que a resposta para questões que não sabemos sobre a realidade sejam sobrenaturais ou naturais? Naturais, pois das evidências confiáveis só tivemos evidência disso até então. Vou apresentar vários erros lógicos e psicológicos que podem ocorrer com a mente humana. Eu estou considerando como experiências sobrenaturais os atos de ver, ouvir e ou tocar em espíritos dos mais variados, deuses, anjos, demônios, etc. E eu estou analisando se é mais provável que sejam verdade ou que sejam fruto de algum erro da mente humana ou até mesmo de fraude. Falsa memória é uma lembrança de algo que não aconteceu. Isso pode ocorrer porque a própria pessoa sugeriu, consciente ou inconscientemente, para ela mesma uma coisa, porque outra pessoa fez a sugestão, etc. E tal fenômeno é comum nas pessoas. Já existem vários experimentos na psicologia que comprovam que falsas memórias existem e são até mesmo fáceis de criar em outras pessoas. Elizabeth Loftus, uma famosa psicóloga que trabalha com essa área, e ela implantou memórias falsas em várias pessoas, com relativa facilidade. Agora imagine o que aconteceria se as pessoas quisessem muito acreditar em uma memória falsa, como ter visto Jesus. Seria muito mais fácil essa falsa memória surgir. A professora da pós-graduação de psicologia da PUC Rio Grande do Sul, Lilian Stein, afirma que já é consolidado na psicologia. Qualquer ser humano está sujeito a ter falsas memórias, ou seja, acreditar que um evento falso, que não existiu, tenha efetivamente ocorrido. Na maioria das vezes, as pessoas não se dão conta disso por confundir coisas banais, que não têm tanta importância. Mas, no mundo do crime, a falsa memória deve ser sempre vista com cautela durante as investigações, segundo a psicóloga e professora da PUC. A autora do livro Falsas Memórias. Foi perguntado a essa professora se falsa memória é algo comum, e ela respondeu: isso acontece com todo mundo que é normal. As pessoas doentes, aliás, têm patologias de memória. Por isso, esse evento aparece nesse grupo com menos frequência. Isso faz parte do processo normal de funcionamento da nossa memória. Esquecemos coisas e podemos lembrar de outras que não aconteceram. Skinner fez um experimento publicado em 1947, onde transformou pombos em supersticiosos. Para isso, colocou os pombos em uma gaiola com um alimentador que abria de tempos em tempos, automaticamente. Ou seja, ninguém precisava fazer nada para que a portinhola se abrisse e os pombos recebessem ração. O que Skinner percebeu foi que os pombos tendiam a repetir uma ação que estavam fazendo antes de receber a ração. Se, antes de abrir a portinhola, eles estavam rodando, eles passam a rodar todo o tempo, mesmo que isso não faça abrir a portinhola imediatamente. E, quando a portinhola abria, os pombos confirmavam que o que fazia a portinhola abrir é rodar, esquecendo-se das vezes que eles rodaram e a portinhola não abriu. É o que acontece com quem diz que a dor nas juntas, para quem tem artrite, aumenta nos dias chuvosos. Donald e Amos fizeram um experimento perguntando todos os dias o quanto de dor uma pessoa com artrite sentia e, ao analisar o clima no período, perceberam que não tinha relação com a dor e o clima. As pessoas que tendem a reparar na dor nos dias mais chuvosos ou frios e lembram disso depois. E, assim, ocorre o viés cognitivo da confirmação. O viés da confirmação faz com que você repare só naquilo que te interessa, esquecendo o que não te interessa. A dança da chuva em um dia não deu certo, porque não foi feita direito, mas no outro dia deu certo, já que choveu.
Essa é uma boa explicação para a resposta a orações. As pessoas religiosas oram para muitas coisas o tempo todo. Muitas coisas que elas pedem, elas não conseguem. Mas um dia, alguma coisa que elas pedem, elas conseguem. Então, elas só se lembram da oração e do que conseguiram, ignorando todas as orações não respondidas e todas as vezes que elas pediram o que conseguiram, mas não tinham conseguido. Enfim, isso é facilmente explicado por probabilidade. Os cientistas buscam evitar o viés de confirmação, analisando se uma causa produz um efeito repetindo a causa, e assim, vendo se ela produz sempre o mesmo efeito. Assim, não se estará escolhendo um efeito para uma causa, esquecendo-se das vezes que o efeito não veio da causa ou que a causa não estava presente. Isso ocorre com os tratamentos alternativos, que não passaram por testes clínicos e só dependem de relatos pessoais. Por isso, esses tratamentos, como a acupuntura, são utilizados em doenças cíclicas ou de curta duração, que têm momentos bons e ruins, para que a pessoa só se lembre do momento que teve uma melhora e associe com o tratamento. Esse é um dos elementos do efeito placebo, quando acreditar na terapia faz com que ela funcione. Assim, acreditar que está com azar fará com que você repare mais nas coisas ruins que te acontecem, confirmando que está com azar. Nós temos o que se chama de atenção seletiva e memória seletiva. Nós temos a tendência de prestar atenção mais naquilo que nos interessa ou possui alguma relevância para nós, e também de lembrar mais dessas coisas. Falácia do franco-atirador texano ou do atirador aguçado. Trata-se de escolher um segmento de dados ou padrões que apoiam o argumento, enquanto outras evidências mais completas ou mais abrangentes mostrariam o contrário, ou o padrão observado apareceu por acaso. Descrição. Essa falácia é uma metáfora. É um atirador que, após disparar aleatoriamente em diferentes alvos, escolhe apenas os alvos em que acertou no centro como evidência de suas habilidades. Neste caso, se o atirador tivesse usado todos os alvos como análise de sua perícia, teria se mostrado menos capaz. Além disso, padrões podem aparecer naturalmente por acaso, sem indicar necessariamente que existe uma relação entre dados. Exemplo: um fabricante de refrigerante mostra que, dos 5 países onde sua bebida é mais vendida, todos estão entre os 10 países mais saudáveis do planeta, e, por isso, os seus refrigerantes são saudáveis. Nesse caso, não existe nenhuma evidência que prove a relação do refrigerante e da saúde populacional. A população destes países pode ser saudável por outros motivos, e podem ser os maiores compradores de refrigerantes simplesmente por serem países maiores que os demais. Falácia da falsa causa. Trata-se de presumir que uma coisa é causa da outra, quando isso não está provado e pode ser apenas porque essas coisas aconteceram em conjunto ou em sequência. Exemplo: apontando para um gráfico extravagante, Roger mostra como as temperaturas têm aumentado ao longo dos últimos séculos, enquanto, ao mesmo tempo, o número de piratas vem vindo a diminuir. Assim, piratas gelam o mundo e o aquecimento global é uma farsa. Efeito bandwagon. A tendência de fazer ou acreditar em algo porque muitas outras pessoas fazem ou acreditam na mesma coisa, relacionado ao pensamento de grupo e comportamento gregário. Isso explica por que, quando alguém diz que está vendo a Virgem Maria por alucinação ou porque está associando algum objeto não identificado a Maria, outras pessoas lembram do evento como se estivesse vendo a Virgem Maria. Veja que as falsas memórias são muito fáceis de criar em outras pessoas, e as próprias pessoas criam essas falsas memórias nelas mesmas, inconscientemente. Ilusão de grupo. A tendência de ver padrões onde eles não existem realmente. Apofenia é o fenômeno cognitivo de percepção de padrões ou conexões em dados aleatórios. É um importante fator na criação de crenças supersticiosas, da crença no paranormal e em ilusão de ótica. A percepção de uma face em fotografia da superfície de Marte é um exemplo de apofenia. Essa tendência do cérebro humano explica muitas aparições de OVNIs e de entidades sobrenaturais. O nosso cérebro foi moldado pela seleção natural pela maior capacidade de acertar na maioria das vezes, e não na maior capacidade de acertar sempre. É melhor confundir um arbusto com um leão do que não fazer a associação de arbusto com leão. Se você estiver errado e o objeto não identificado não for um leão, você não morrerá. Mas, se estiver certo, suas chances de sobrevivência aumentaram, pois já identificou um perigo com antecedência. Por isso, a tendência do cérebro humano é a de cometer mais erros do tipo falso positivo, ou seja, quando achamos que encontramos algo, mas na verdade não encontramos, como um rosto em uma árvore ou um Jesus em uma torrada. Observação seletiva
É o efeito repentino de começarmos a perceber coisas que não percebíamos antes e afirmarmos que a frequência que vemos tais coisas aumentou. Mulheres grávidas percebem mais mulheres grávidas, ou homens com medo da namorada estar grávida porque a menstruação está um mês atrasada começam a reparar em grávidas em todo lugar. Não é que a frequência de tais eventos aumentou, é que algumas imagens ficam selecionadas, tipo em destaque, em nossa mente por qualquer razão. E por estarmos com aquilo na cabeça, achamos que estamos vendo mais vezes tal evento. O problema é que a maioria das pessoas não reconhece isso como um viés de observação. E de fato acreditam que esses fatos passaram a ocorrer mais vezes. Isso contribui com a sensação de que certos eventos não poderiam ser mera coincidência, quando são. Se milagres provam que Deus existe, então milagres com outros religiosos provam que o Deus deles existe, mas isso o cristão não admite. Milagres só podem ser usados a favor da religião dele, não de outras religiões. Isso é obviamente tendencioso. Vejo cristãos dizendo que os milagres de outras religiões são demônios tentando confundir as pessoas da religião verdadeira, o cristianismo. Mas isso também pode ser dito da religião cristã. Posso dizer que os milagres do cristianismo são feitos por demônios que confundem as pessoas e que a religião correta é o hinduísmo. Sem contar que a mente humana pode sofrer de delírios e alucinações, ainda mais quando as religiões as incentivam. Com frequência, nas igrejas, pessoas que dizem que têm visões de anjos e ouvem Deus e anjos falarem são mais bem vistas do que pessoas que não têm nenhum dom divino. Essas coisas são chamadas de dons e são bem vistas. Então, independentemente de ser verdade ou não, há um estímulo a alucinações e delírios. Muitos cristãos sentem vontade de contar para os demais da igreja que obtiveram esses dons. Assim, mesmo que não sejam verdade esses poderes sobrenaturais, a vontade é tão grande que, consciente ou inconscientemente, a pessoa começa a imaginar coisas e quer acreditar que são dons divinos. É perfeitamente plausível isso acontecer. Inclusive, acho que era isso que acontecia comigo quando eu era cristão e tinha visões, falava em línguas ou conversava com Deus. Foi exatamente quando eu entrei em quase desespero para encontrar Deus que essas coisas começaram a acontecer. E não importa se era só imaginação minha, eu queria acreditar que era verdade. A maioria dos religiosos, para não dizer todos, que possui essas experiências, possui experiências sobrenaturais coerentes com as crenças religiosas que ele possui, ou com a religião predominante da sociedade em que nasceu. Isso não seria o de se esperar caso o mundo sobrenatural e Deus ou deuses existissem. Isso seria o de se esperar caso as experiências sobrenaturais fossem apenas produto da mente humana, que é influenciável por valores culturais, religiosos, etc. Caso existissem, o que seria de se esperar é que todos os que tivessem experiências sobrenaturais tivessem experiências coerentes e não que fossem conflitantes entre si. Por exemplo, todos que procurassem Deus ou deuses conversariam e iriam ver Shiva, Brahma e Vishnu, que são divindades do hinduísmo. Podem ser apresentadas desculpas para isso, que sejam a favor, por exemplo, do cristianismo, como as experiências sobrenaturais das outras religiões são demônios, são alucinações ou outros erros da mente humana, mas as experiências da minha religião, cristianismo, são realmente produzidas por Deus. Essa desculpa, similar àquela outra que apresentei no início, é tendenciosa e sem provas. Portanto, pelo ônus da prova, provavelmente não é verdade. E a minha conclusão de que o que vemos na realidade não seria o de se esperar, caso Deus ou deuses existissem, permanece de pé. Outro ponto são os inúmeros registros de farsas no quesito milagres. Vejam que James Randi desmascarou inúmeras fraudes. Todos os pastores e médiuns que James Randi verificou se mostraram fraudes, e foram muitos. Não existe um único caso de sobrenatural comprovado. Existem os casos dos pastores que tiram órgãos ou pedaços de órgãos das pessoas, como um pastor que retirou um coração de boi e outros que retiram coisas do umbigo de seus fiéis. James Randi já fez uma demonstração de como essas coisas são retiradas do umbigo, como se entorta colheres com a mente, dentre outras coisas. Já houve um pastor nos Estados Unidos que usava uma escuta de rádio para fazer profecias e saber miraculosamente coisas sobre seus fiéis, e James Randi o desmascarou. Sem contar no Brasil, os inúmeros casos de pastores charlatões. Pastor que retira esqueleto de plástico do fiel, pastor, acho que todos sabem quem ele é, que exorciza um endemoniado da Igreja Universal, que era concorrente. Enfim, já é mais um motivo para desconfiar da confiabilidade dessas coisas. No mundo acontecem muitas coisas.
Então, coisas improváveis acontecem também. São raras, mas acontecem. Então imagine um universo de possibilidades. Nesse universo de 1 milhão de acontecimentos, 10 desses acontecimentos são de cristãos que sobreviveram a acidentes terríveis. São sobrevivências improváveis. O que os cristãos dizem? Que esses 10 acontecimentos provam que Deus existe e os chamam de milagres. Ainda que isso provasse que há algo sobrenatural, não provaria que Deus, o outro nome para Jeová, existe. Pode ser qualquer Deus ou ser sobrenatural que salvou esses cristãos. O fato de eles serem cristãos não diz nada sobre a entidade que supostamente os salvou, mas nem sequer prova que existe algo sobrenatural. São apenas probabilidades. Se um acontecimento raro for um milagre, então ganhar na Mega Sena é um milagre? Existem muitas outras explicações que são muito mais prováveis para esses 10 acontecimentos, mas mesmo que não saibamos o que aconteceu para esses cristãos sobreviverem nesses 10 casos, sempre as interpretações coerentes com o conhecimento científico vão ser mais prováveis que explicações sem nenhuma evidência concreta, como deuses, doentes, fadas, etc. Já falei dos milagres, que são apenas acontecimentos raros que são atribuídos a Deus. Esses acontecimentos não aparentam ter nada de sobrenatural, mas muitos relatos de milagres são de coisas que a ciência ainda não sabe explicar, como cura de câncer sem usar tratamento. Seria lógico dizer, ele ficou curado do câncer e não usou tratamento médico, logo é Deus? Não, porque se a pessoa não pode provar que foi Deus, ela deve ser honesta e dizer não sei. Não faz sentido alguém que não sabe o que aconteceu começar a explicar o que aconteceu. Esses raros casos de curas de câncer sem tratamento são chamados de cura espontânea pela ciência. Vale dizer que são casos raros, ficando difícil para a ciência saber exatamente o que aconteceu. Existem explicações científicas para alguns casos de curas incríveis. Aposto que se essas explicações não existissem, os religiosos diriam, foi Deus que curou, preenchendo as lacunas de conhecimento com Deus. Vale lembrar que existem pessoas imunes ao HIV, e a ciência sabe o porquê disso. Devido a uma mutação genética, elas não produzem uma proteína chamada CCR5. E sem essa proteína, o vírus da AIDS não consegue entrar nas células. Se a ciência não soubesse disso, muito provavelmente as pessoas diriam que a pessoa é imune ao HIV porque Deus a está protegendo. Fica claro que inventar explicações sem provas, como doentes invisíveis ou Deus, não faz o menor sentido. E existem casos de pessoas que tinham HIV e deixaram de ter, como Timothy, que se curou de HIV por transplante de medula de alguém imune ao HIV. E essas pessoas imunes ao HIV são extremamente raras, assim como pessoas que conseguiram se curar espontaneamente do câncer. O HIV é muito mais difícil de curar que o câncer, pois temos uma porcentagem maior de pessoas que curam do câncer do que de HIV. Na verdade, eu só conheço um caso de pessoa que curou do HIV, que foi o Timothy. Então, não é porque a doença é agressiva e terrível que pessoas se curarem ou serem imunes remete a Deus. O corpo humano possui armas para lutar contra o câncer. Normalmente, quando a célula se replica de forma defeituosa com erros no DNA, ela mesma se destrói, em um processo chamado de apoptose. E os glóbulos brancos possuem a capacidade de atacar células cancerosas. De acordo com tudo que a ciência já descobriu sobre o funcionamento do mundo, sempre a explicação era natural. Nunca foi descoberta uma explicação sobrenatural, mitológica. Então, é como eu já disse, se fosse para decidir qual explicação é mais provável para a lacuna de conhecimento, a mais provável seria a natural, e não a sobrenatural. Não é porque algo é incrível que a explicação será sobrenatural. Se fosse explicado a alguém do século II como a biologia, física, química e astronomia funcionam, ele com certeza acharia aquilo incrível, e talvez nem acreditaria que é verdade. Vou citar uma passagem de um livro que ilustra como funcionam os argumentos tendenciosos na religião. Página 29 e 30, livro Sendo Crítico, Dia a Dia às Ciências Humanas, de David William. Uma das técnicas que usamos para favorecer nossas opiniões consiste em não atentar a casos ou observações que não correspondem às nossas opiniões. Pessoas que acreditam em horóscopos raramente atribuem importância aos inúmeros casos em que não houve confirmações das previsões de horóscopo. De modo semelhante, quem acredita que os sonhos predizem o futuro esquece o número enorme de sonhos que não revelaram o futuro. O indivíduo usa e salienta aquilo que apoia suas ideias, esquecendo e desprezando aquilo que não as apoia. Essa desatenção a casos desfavoráveis caracteriza, até certo ponto, o nosso modo de ser, embora ela seja particularmente acentuada quando temos maior apego a certas opiniões.
Quando essa estratégia é usada para proteger as crenças de um grupo ou seita, frequentemente criam-se outras medidas para que tais ideias possam resistir a possíveis críticas por pessoas descrentes. Uma vez, um membro de uma seita religiosa ilustrou esse tipo de procedimento para mim, sem o saber. O grupo do qual ele participava acredita que certo treinamento e preparação espiritual possibilitam o contato com os espíritos de pessoas falecidas através de comunicações escritas. Ele se informou que membros de sua religião escrevem em línguas exóticas como chinês, tailandês, russo, etc., tanto em dialetos modernos como em outros séculos passados. Fiquei surpreso de saber do caso de um cego que presumivelmente sabia escrever em árabe durante as reuniões do grupo, especialmente em vista do fato de ele ser completamente analfabeto em português, a única língua que fala. O grupo, porém, não tem especialista em idiomas estrangeiros e decide a natureza e a autenticidade dos escritos através do consenso do grupo e intuições dos membros. Mas será que os membros realmente escreveram em línguas? Eu perguntei. Nem todos. Às vezes o diabo tenta as pessoas, levando-as a crerem falsamente que estão se comunicando com os espíritos. A gente precisa de muita concentração e prática. É clara a impossibilidade de refutar a crença da seita sobre a possibilidade de comunicar-se com os espíritos. A comprovação da não autenticidade de um escrito pode ser explicada, entre aspas, de várias maneiras. O crente ainda não aprimorou sua técnica, se submeteu a tentações do diabo e fingiu que estava escrevendo em outro idioma, ou estava escrevendo em outro idioma não conhecido pelo especialista. Desse modo, certas ideias fundamentais são protegidas e mantidas imunes à refutação por qualquer evidência. Por fim, para ser confiável e passar a ser uma evidência científica, é necessário que a hipótese seja falseável, ou seja possível imaginar uma hipótese em que, caso comprovada, prove que a hipótese é mentira. Em muitos casos, não dá para se averiguar cientificamente se o que aconteceu foi de fato uma entidade sobrenatural ou não, e o próprio cristianismo usa desculpas tendenciosas para proteger suas crenças. Vou deixar o link de algumas referências que usei na descrição.